Você tem paciência? Hoje a nossa reflexão vai mostrar a importância de ter paciência para a nossa evolução espiritual. Se você gostou desse tema, fique conosco para mais um dia de palestras online aqui no Fraternidade. Bom, vocês que já estão acostumados a estar conosco aqui nas palestras online, vocês já sabem que nós fazemos uma leitura de preparação e depois fazemos a nossa prece. Eu escolhi aqui o livro Bem Vivendo, que são uma coletânea de pequenas frases que eu gosto bastante, tem auxiliado aí no dia a dia. E eu vou ler a mensagem 105, que nos diz assim: estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Esse trechinho a gente encontra também no Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu convido a todos para que nós possamos asserenar o nosso espírito e que possamos fazer a nossa prece inicial. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga que sempre está junto conosco, nos auxiliando, por mais uma oportunidade, por mais um dia. E pedimos a Deus, nosso Pai, que possa olhar a todos aqueles que estão aflitos, que estão sofrendo, aos nossos irmãos e irmãs que estão nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, aqueles que estão nas ruas, perdidos nos vícios, que todos possam ser amparados dentro das suas necessidades e merecimentos. Agradecemos sempre, Pai, por todo o amparo. E muito obrigado. Que assim seja. Então, a mensagem que nós vamos hoje trabalhar está no livro Palavras de Vida Eterna, que é do nosso espírito amigo Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E a mensagem é a 77, que diz assim, se procuras o melhor. Emmanuel ele vai basear em Tiago, capítulo 1, versículo 4. E depois ele vai fazendo a sua análise desse trecho de Tiago. Esse trecho diz assim, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1, 4. E aí a gente começa com o Emmanuel fazendo seus comentários, e eu dividi em alguns pedaços para a gente ir lendo, analisando, refletindo o fundo que cada trechinho tem e que pode trazer a todos nós, boas reflexões. Ele inicia assim, a paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentarás sublime ideal, contudo, se não tens paciência de realizá-lo. Sonhas cumprir elevada missão, mas se não tens paciência de sofrê-la. Levantarás preciosa instituição, contudo, se não tens paciência de sustentá-la. O quanto é importante, nós termos essa paciência de saber que tudo vai amadurecer, que todos nós temos missões relacionadas a nós mesmos, a nossa evolução individual. Algumas missões vêm a nível social, a nível de pessoas. Então, vamos encontrar várias missões que vão ser necessárias ter esse cuidado, ter esse amadurecimento. Porque se a gente olhar para a paciência, é o amadurecimento, é cumprir elevada missão. Todos nós que sabemos das missões que precisamos seguir, daqueles projetos, independe do tamanho, porque aquele projeto que é seu, aquela missão que é sua, ela é grandiosa e é muito necessária para a sua evolução. Então, não importa o tamanho, porque a gente vai olhar aqui algumas pessoas que a gente conhece, por exemplo, ele fala assim, levantarás preciosas instituições, porque a gente olha para alguns irmãos aqui encarnados
que tem esse projeto dentro dela. Se a gente pegar o Divaldo, né, com a Mansão do Caminho, então vários outros que têm projetos grandiosos, instituições que auxiliam, mas todos nós temos as nossas missões e precisamos entregar o nosso melhor aonde nós tivermos, mas precisa ter a paciência, precisa ter para sustentar. Então, a gente começa, né, Emmanuel já nos mostrando que aquilo que a gente tem dentro de nós, aquilo que tem movido as nossas vontades, precisa sim ter muita paciência. E isso em todos os níveis, seja no nível social, profissional, familiar, tudo a gente precisa ter uma boa dose de paciência para que nós possamos ter sucesso, né? E continuando, ele diz assim, ó: queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construí-la, planejas belo futuro para teu filho, contudo, se não tens paciência de educá-lo. Essa questão familiar é algo que chama bastante atenção nos momentos que nós vivemos agora, porque muito se vê, e também eu vou falar isso, não é um tom de crítica, mas é algo a ser analisado, que a educação está sendo empurrada para as escolas. E a educação a gente bem sabe que tem que vir de casa, né? Ali vai ter sim a educação intelectual, né? Vai ter as matérias e ali precisa ser trabalhado isso e também outros valores. Mas os principais valores, eles precisam vir de casa. Precisa ser impulsionados pelos pais. Então é algo a ser analisado, porque às vezes a gente vê que a correria do dia a dia, as pessoas vão terceirizando, vão deixando para que as mídias sociais, que a internet forme talvez o caráter daquele filho, daquela filha. Então é algo de muita responsabilidade. Nós sabemos que essa felicidade no lar, que essa construção no nosso lar, da nossa família, passa por todos nós e principalmente pelos pais, pelo esposo, pela esposa, que vão dar sustentação para que as coisas sigam da melhor forma possível. Então, precisa ter sim paciência para estar junto com os filhos. É algo diferente, hoje estar com eles é diferente, é uma outra dinâmica, precisamos buscar uma adaptação, mas é necessário essa presença, essa paciência para educá-los, para formá-los, para mostrar o melhor caminho. Nós temos nos centros espíritas as evangelizações, o quanto é importante indicar o caminho, mostrar o caminho, levar a evangelização, mas para tudo isso acontecer, nós precisamos nos dedicar, precisamos ter paciência, encontrar o nosso momento para estar junto com os nossos filhos, para mostrar o que é certo, o que é errado, a forma correta de seguir o nosso Mestre Jesus. Então, nós só vamos conseguir construir o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos da melhor forma possível, se nós tivermos dedicação, principalmente, e paciência, porque tudo é feito com calma. Uma educação feita da melhor forma possível precisa de tempo, e é algo que a gente tem reclamado muito, né? Falta de tempo, mas é necessário, até porque nós temos essa responsabilidade. Quando viemos para cá, assumimos e aceitamos receber esses filhos, nós temos que educá-los e auxiliá-los com uma boa dose de paciência. E é algo que precisa ser mostrado a eles também, porque essa geração que vem numa velocidade muito grande, de muitas informações, eles às vezes não têm paciência para esperar 2, 3 minutos algo acontecer. Então, é o papel dos pais, dos educadores de uma forma geral, auxiliarem, né, a esse ponto também. E Emmanuel continua aqui assim, ó: aspiras a determinada profissão,
mas se não tens paciência de aprendê-la. Sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Isso também cabe, né, ao nosso trabalho, seja ele a nível profissional, né, aquilo que vai fazer que nós possamos ter o auxílio da matéria, e também as questões voltadas aos centros, né, as instituições, também é tudo muito cuidadoso, exige de todos nós essa dedicação. Ninguém vai virar um arquiteto, um médico, um enfermeiro, um pedreiro, todas as profissões, ninguém vai dar um salto e vai chegar e já está apto a realizar sem ter a paciência, sem ter o esforço de estar ali aprendendo, auxiliando, ouvindo aqueles que já conhecem, que podem nos ajudar. Então, esse é o trabalho. Então, se nós tivermos paciência, seguirmos o caminho, fazer os processos da melhor forma possível, porque não adianta fazer o processo rapidamente, correndo, sem paciência, porque vai se tornar um profissional que não está bem preparado. Então, a paciência está em todos os momentos. Está lá no nosso lar, está aqui nas nossas profissões, estão nos projetos que nós estamos participando, naqueles que nós vamos participar. Então, a paciência é uma palavra, é uma ação muito importante para que nós possamos ter sucesso em nossa vida de uma forma geral. Então, é importante que possamos buscar essa paciência, desenvolver, porque nem sempre a gente consegue, mas se querer, se esforçar, a gente consegue sim. E ele segue até com um exemplo que é muito interessante e fácil de todos nós entendermos, que é assim, ó: observa o pomicultor que deseja fruto na árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. Eu acredito que esse é o maior exemplo de paciência e fé, porque você precisa ter essa vontade de ir lá, preparar a terra, escolher o que o agricultor ali vai trabalhar, qual fruto ele vai plantar, o que ele vai escolher para aquele momento. Então ele já tem todo esse trabalho, esse planejamento. Então prepara a terra, aduba a terra, faz a plantação, cuida ali daquela planta pequenininha, aquela muda que vai crescendo e vai se tornar ali uma árvore e vai dar frutos. Mas pensa que isso não é tão simples assim. É mais fácil a gente ler aqui e comentar, mas isso às vezes demora anos. Às vezes, dependendo do que a pessoa ali escolher cultivar, vai demorar 1, 2, 3 anos para chegar no ponto de produção. Isso além de saber que nós temos fatores externos que também podem atrapalhar. Então, por exemplo, quem planta, se tiver uma chuva muito forte, se tiver uma chuva de granizo, isso vai ali atrapalhar aquele desenvolvimento daquela agricultura, daquela plantação. Então, é um bom exemplo. Às vezes a gente precisava cultivar mais, né? Nossa, mas eu moro na cidade. Tem pessoas que não conseguem ter uma planta em casa, né? Ter uma florzinha em casa, porque precisa regar, que precisa cuidar de vez em quando. Então, é uma reflexão que nós precisamos fazer. E volto também a falar das crianças. É importante que nós mostremos esse processo, né? Porque, eu vou usar o exemplo do café. O café não nasce em pacotinhos ou em cápsulas, né?
Ele vai lá ser plantado, a muda, vai crescer, vai ser banhado, vai ser secado, vai ser preparado, para depois que ele chegue ali no conforto das casas. Então é sempre um processo importante, algo que a gente precisa saber que as coisas funcionam assim, não são tão simples e exige muito preparo, muita fé e muita paciência para que as coisas cheguem até o final. E seguindo com Emmanuel, ele diz assim, ó, o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Nós precisamos ter esse entendimento, né? Porque algumas coisas vão necessitar do tempo. E muito que estão dentro de nós. Por exemplo, a nossa reforma íntima. Muitas vezes, quando a gente percebe que nós precisamos fazer essa reforma íntima, porque muitos anos, muitas encarnações, a gente fica aí sem saber que tem que fazer. A gente acha que é assim mesmo, não precisa mudar nada. É o jeitão da madeira, então não vai mudar. E a gente estudando, olhando para Jesus, nós vamos verificando a importância de trabalhar dentro de nós as nossas imperfeições, de fazer verdadeiramente essa reforma íntima. Só que essa reforma íntima vai exigir também de todos nós paciência, porque depois que se descobre o que precisa ser feito, nós queremos resolver de uma vez só. Nossa, eu percebi que eu preciso fazer essa reforma íntima. E aí a gente corre, quer fazer tudo muito rápido, e aí não vai respeitar o tempo, não vai respeitar aquilo que o tempo, como diz aqui, ajudou a fazer. Então, tudo é um processo. Nós ficamos milhares de anos para construir aquelas pessoas que nós somos hoje, as virtudes e os defeitos. Claramente que se nós tivermos vontade e dedicação, nós não vamos demorar o mesmo tempo para melhorar do que o tempo que a gente teve para bagunçar as coisas. Mas precisa saber que tudo é um processo. Não vai dar saltos. Não vai dar saltos. A natureza não vai dar saltos. A nossa evolução também não vai dar saltos. Nós precisamos caminhar pouco a pouco. E mesmo quando nós colocamos no caminho, olha, agora estou no melhor caminho que posso estar. Em algum momento nós vamos derrapar. Em algum momento nós vamos cair. E aí, se você não tiver paciência, se você não estiver entendido esse processo todo, o que você vai fazer? No primeiro tombo, você vai largar a mão. Vai falar assim, ah não, deixa. Não tem jeito. Eu já tentei e não consegui. E aí vai querer voltar aos velhos costumes, aos velhos erros, aos vícios que já estavam sendo trabalhados, porque teve um tombo, que teve uma pedra que te fez escorregar. Então essa paciência que nós precisamos ter para seguir em frente, para saber das dificuldades, saber que vai ser difícil, porém saber que estamos amparados por Deus, pela espiritualidade amiga, pelos nossos mentores, nossos anjos guardiões, para o auxílio de todos nós. Mas, se você cair, levante, siga daquele ponto que você caiu. Não deixe que tudo seja jogado fora, para que depois você perceba novamente que foi um erro e comece tudo de novo. Não tem nenhum problema começar tudo de novo, porque somos espíritos que já encarnamos, desencarnamos várias, milhares de vezes. Ninguém tem mais paciência que Deus conosco. Então, cabe a todos nós termos também paciência com nós mesmos. Ter paciência
com aqueles irmãos que passam pelo nosso caminho, que estão junto conosco na caminhada. O despertar vai acontecer para todos. Em algum momento, as pessoas, os espíritos vão entender que precisam se cuidar, olhar para essa evolução espiritual que nós necessitamos. Mas todo mundo tem seu tempo. Então cabe a todos nós termos paciência. A paciência que Deus tem conosco. Se Deus, nosso Pai maior, inteligência suprema, sabe que é assim, sabe que nós somos teimosos, que nós erramos, que nós acertamos, mas mesmo assim Ele continua dando oportunidade para que nós possamos seguir em frente, sempre com muita paciência. Então, que nós possamos ter a dedicação necessária, ter a paciência necessária para seguir em frente, para buscar essa evolução que tanto precisamos. Então, eu só tenho a agradecer a paciência. Se você conseguiu chegar a esses, agora marcando aqui, 21 minutos de reflexão, se você conseguiu vencer essa barreira, eu só tenho a agradecer a irmã e o irmão e dizer que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer sempre. E para a gente finalizar, eu convido a todos para que nós possamos fazer a nossa prece final. Então, que nós possamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, agradecer tudo de bom que Deus tem colocado em nossas vidas, as pessoas, as oportunidades, que nós possamos estar dispostos a entregar sempre o nosso melhor, com muito carinho, dedicação e paciência. Muito obrigado, Pai, por todo o amparo. Que assim seja. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.